Amém. Graça e paz. Amém. Quantos estão com fome de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Hoje vou mudar um pouco, quebrar um pouco o protocolo. Não vou pregar falando de nenhuma mãe, mas vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Oi. Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, primeiramente pela tua presença, Senhor, aqui no nosso meio. Como diz a tua palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente, ó Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui nessa noite. Então vem manifestar, Pai, a tua presença, a tua glória, Pai, aqui no nosso meio. Abre, Senhor, os nossos corações, nos prepara a começar de mim para receber a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, porque nós somos pecadores, somos falhos, Pai, mas a tua graça e o teu amor tem nos sustentado. Conduz, Pai, todo esse momento, que o teu Espírito Santo venha estar conosco, todos os dias, como diz a tua palavra, até a consumação dos séculos. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, Paulo estava preso. E no contexto que se encontrava a cidade de Éfeso, uma cidade grego-romana, que vivia cheia de culto a outros deuses, magia negra, espiritismo, e Paulo... tudo isso estava começando a entrar dentro da igreja, naquele contexto, e Paulo adverte a igreja a despertar do sono. E hoje, muitas vezes não é diferente. Foi falado pela manhã pela professora da EBD, irmã Licácia, que muitas igrejas têm adquirido coisas do mundo para atrair as pessoas. E muitas igrejas têm usado isso, têm usado artimanhas do mundo para atrair pessoas, mas Paulo, ele nos adverte a isso, que a gente deve despertar quanto a essas coisas, não deixar que as coisas do mundo comecem a entrar na igreja. Quando ele desperta, ó tu que dormes, muitas vezes nós estamos na igreja, mas ainda estamos dormindo. A ciência fala que o sono é uma forma do corpo descansar. Leva cerca de 20 minutos para a gente cair assim num sono pesado, que é difícil de você acordar aquela pessoa. Mas também existe o sono espiritual, de pessoas que já estão há anos dentro da igreja e estão ainda dormindo, estão esquecendo de fazer a vontade de Deus.
A gente se recorda ao profeta Jonas, quando Deus chega para ele e manda ele ir até a Nínive, e ele pega um caminho contrário. Ele entra num barco, e lá em Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 10, vai contar essa história. E diz que Jonas, ele dormia enquanto acontecia uma tempestade. E pessoas desesperadas e ele dormindo. Até o ponto de chegar alguém e acordar ele. Então, quando Jonas acorda, as pessoas mandam ele também clamar ao seu Deus, para que aquilo parasse. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que quando estava acontecendo uma tempestade, Jonas estava dormindo. E muitas vezes a gente perde de receber a bênção de Deus, porque a gente está dormindo. Muitas vezes perdemos de fazer a vontade de Deus, porque a igreja ainda está dormindo. E essa é uma realidade triste no meio da igreja hoje. Onde a gente devia estar aí pregando a palavra, onde a gente devia estar fazendo a vontade de Deus, não é apenas vir a um culto no domingo à noite. É muito mais que isso. E a gente começa a se perguntar o que é que está acontecendo com a igreja. Hoje, quando o pastor deu aquele exemplo aqui hoje, isso é uma forma de dizer que a igreja ainda está dormindo. Onde estava a igreja no culto administrativo que aconteceu hoje no domingo pela manhã? A igreja está acostumada a vir apenas no domingo à noite, a cumprir um papel religioso. Quarta-feira, culto de oração. Creio que não tinha nem 15 pessoas. Aí a gente muitas vezes se pergunta: eu quero um avivamento no meio da igreja. Eu quero sair para pregar. Eu quero evangelizar. Mas o que é que você tem feito? Você só acha que vindo no domingo à noite ao culto, será que Deus vai trazer um avivamento? Você acha que Deus vai trazer um avivamento no meio da igreja? Enquanto a igreja fica parada de braços cruzados, esperando tudo cair do céu, e não vai em busca da presença de Deus. A gente vê que a igreja tem falta de oração, porque o culto que era para estar mais cheios era o culto de oração. Uma igreja, ela não é sustentada sem oração. Quando a igreja se colocar de joelhos e começar a orar como se deve, nós vamos ver realmente todo esse contexto ser mudado. A gente vai ver Bom Jardim começar a enxergar a igreja fazendo a diferença aqui no meio. A gente pode ver Jesus nos evangelhos desde o começo da sua trajetória até o Calvário. A gente vê a vida de oração que Jesus tinha. E a gente vê lá em Mateus, capítulo 26 e o verso 43.
Jesus vai orar com seus discípulos. E a gente sabe, no contexto disso, que eles não aguentam ficar orando nenhuma hora com Jesus. E eles dormem. Então, muitas vezes, nós estamos com Jesus, mas estamos dormindo. Estamos na igreja, mas ainda estamos dormindo. E Jesus está lá, ó, acorda, acorda, vem orar comigo. Então a gente realmente deve tomar esse choque de realidade, de mudar, de deixar realmente o comodismo. Porque é muito fácil, como eu disse, vir à igreja no domingo à noite. É muito fácil estar aqui pregando, estar aqui tocando no ministério de louvor. Mas precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Precisamos desenvolver essa vida de oração. Precisamos que a igreja realmente se ponha de joelhos. Imagina só se hoje a pandemia passou. Mas imagina se hoje surgisse uma perseguição aqui no Brasil. Uma igreja fraca, que não ora, não lê a palavra. Você acha que essa igreja ia continuar de pé? Isso eu estou falando no contexto geral da igreja brasileira. Uma igreja que vai atrás apenas das mãos de Deus, das bênçãos. Que quando fala culto da libertação, venha receber a sua bênção, a igreja lota. Mas a gente vê as igrejas que pregam a palavra, que pregam a verdade, são escassas de pessoas. Mas são esses remanescentes que têm que fazer a diferença. Deus não precisa de muitas pessoas para trazer um avivamento aqui em Bom Jardim. Lá em Ezequiel ele fala que precisa apenas de um para se pôr na brecha. Esse foi o tema da conferência dos homens. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foram 120 pessoas que estavam ali. E aquelas 120 pessoas causaram reboliço no mundo, até o evangelho chegar aqui. Então, Deus não precisa de uma nação inteira. Mas se eu e você, se ficar disposto a se colocar de joelhos, a orar, a clamar, para mudar esse quadro, não apenas um cenário político, ou que talvez não venha mais uma pandemia, mas para mudar a realidade da igreja. Porque sabemos que todo avivamento, ele vai trazer um reboliço no mundo. Se a gente for ver, porque os cristãos eram mortos no antigo, lá em Atos, a igreja primitiva, porque quando eles começavam a pregar, quando eles começavam a falar da palavra de Deus, pessoas iam se convertendo, e o poder político tinha medo do que poderia acontecer. E hoje também não seria diferente. Se a igreja começasse a realmente se apegar com Deus, pessoas começassem a se converter, esse cenário político também começaria a atacar a igreja. Então, todo avivamento
trará uma perseguição. Então, muitas vezes a gente está pedindo um avivamento, mas não está preparado para a perseguição. Então, devemos começar a se colocar de joelhos. Devemos começar a fazer realmente a vontade de Deus. A gente também vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o verso 9, uma pregação que Paulo fazia, que Paulo vai até a meia-noite, assim como o pastor Francisco fala. E um homem que estava sentado na janela, ele cai e morre. E Paulo vai, ora, e aquele homem ressuscita. Então, quantos de nós estamos na janela do... Quantos de nós estamos aí bambeando? Porque a gente sabe que quando a carta de Apocalipse é escrita lá, capítulo 3 e o verso 15, a igreja de Laodiceia, Deus fala que está a ponto de vomitar aquela igreja, porque aquela igreja não era nem morna, nem fria e nem quente, era morna. E quantos estão aí sentados na janela, estão mornos, nem são frios e nem quentes. Uma igreja que está apenas acostumada à religiosidade, a vir à noite no domingo, onde a igreja está acostumada a viver de conferências, porque na conferência da MCM a igreja lota, na dos Homens Batista a igreja lota, na da juventude a igreja lota, mas nos cultos de oração é contada a dedo. Aí será que a igreja quer viver de conferência em conferência? Naquele evento que teve aí, no pátio de evento, várias pessoas se mobilizaram para fazer uma coisa bonita. Mas será que a gente só deve se mobilizar quando tiver uma festividade? Então, muitas vezes nós estamos movidos apenas por isso. Estamos movidos apenas pela religiosidade de chegar aqui num culto e ouvir a palavra, a pregar, a tocar no louvor, a fazer um teatro, mas esquecemos daquilo que realmente importa, que é ganhar almas para o reino de Deus. Quando a igreja colocar isso em mente, que o nosso objetivo não é apenas vir ao culto no domingo à noite, nós vamos ver esse cenário mudar, vamos realmente ganhar Bom Jardim para Cristo. Não é apenas viver de qualquer jeito, porque como Deus disse, como Jesus disse, que podemos chegar naquele dia, naquele grande dia, e Ele dizer: apartai de mim, malditos. E eles vão dizer: mas nós não pregamos, nós expulsamos demônios. E Ele vai dizer: não vos conheço. Então precisamos despertar, precisamos acordar, porque Jesus está a ponto de voltar, e a igreja está aí parada.
Mateus capítulo 24 e o verso 14 vai dizer: e esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que é que você tem feito para que esse evangelho seja pregado em todo o mundo? Será que estamos apenas esperando o pastor fazer, o diácono, o líder? Mas Marcos capítulo 16 e o verso 15 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, aonde quer que a gente esteja, devemos falar da palavra de Deus. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar mais, vamos meditar mais na palavra, vamos ter um relacionamento vivo com Jesus, porque Ele não está morto, Ele vive. E muitas vezes tratamos Jesus como se Ele ainda estivesse pregado numa cruz. Mas Ele está aí do seu lado, querendo se relacionar com você. E como eu falei, Ele está do nosso lado e a gente está dormindo. Esquece de desfrutar da presença de Jesus. Jesus, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer ter esse relacionamento íntimo com você, de amigo. Eu gosto muito de falar de Moisés. Moisés viveu experiências com Deus que creio que nenhum homem já viveu. O próprio Deus diz que falava com Moisés face a face. E muitas vezes a gente está como aquele povo que Deus queria se revelar e eles estavam com medo. Então vamos nos colocar de joelhos, vamos começar a vir aos cultos de oração. Quando uma igreja se põe de joelho a orar, era aquilo que sempre o pastor Valdeci falava, que o irmão Rodrigo repete: leitura da Bíblia e oração são os pilares que sustentam a igreja. Aí eu faço uma pergunta: será que se tirar a oração da sua vida hoje, faz alguma diferença? Se alguém tirar a tua Bíblia e dizer você não vai ler mais a Bíblia, será que você vai sentir falta disso? Começa a se perguntar. Porque eu quero viver, eu quero fazer parte desse avivamento. Então, mas eu não quero fazer parte disso sozinho. Eu quero que toda a igreja faça parte. Então vamos nos colocar de joelhos. Vamos começar a clamar e pedir a Deus que Ele venha. Porque Deus, Ele está a ponto de voltar. E pessoas estão aí ainda dormindo. A gente vê na Bíblia falando que o mundo já é do maligno. A gente tem visto as coisas que têm acontecido aí no mundo. Então, o cenário mundial hoje, a gente não deve pensar que vai melhorar, mas cada dia mais que se aproximar da volta de Cristo, a tendência é que guerras aconteçam, pandemias, terremotos, é o que diz a palavra. E nós temos que estar preparados para passar por tudo isso. E nós só vamos estar preparados quando a gente começar a ter uma vida de leitura da palavra e oração.
uma vida de consagração no altar. Então, é esse chamado ao despertamento, é essa palavra que eu quero trazer para a igreja hoje. Que quando eu estava meditando, como a Bíblia fala que é primeiro para mim, então eu preciso despertar, eu preciso me envolver mais na obra do Senhor. Mas sem vida de oração não adianta nada. Porque a gente pode sair para evangelizar, pode fazer eventos, mas se a igreja não tiver uma vida de oração, pode fazer o maior evento aí fora, nenhuma alma vai se converter. E a gente vê que Deus, Ele tem trazido pessoas para o nosso meio, mesmo a gente sem fazer o ID, sem sair para pregar o Evangelho. Ele tem trazido pessoas, e pessoas têm se convertido aqui. Então ainda há um remanescente orando, ainda há pessoas de joelho, mas precisamos acordar. Ser crente de qualquer jeito, que está na igreja de um jeito e lá fora está de outro, achar que isso tudo é uma brincadeira, mas não é. Nós não estamos aqui para brincadeira. A gente acha que ser cristão muitas vezes hoje virou moda. A gente vê aí até na mídia: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas vivendo de qualquer jeito. Precisamos mudar isso. Se você está vivendo de qualquer jeito, então comece a mudar seu comportamento, comece a mudar suas atitudes. Não é apenas levantar sua mão e entregar a vida para Jesus, mas o cristão precisa dessa mudança diária. Todos os dias precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias precisamos ter essa vida de oração e de leitura da Bíblia. Porque as pessoas precisam ver a diferença em nós aí fora. Lá em Malaquias, vai dizer que quando Deus olhar lá de cima, Ele conseguia ver a diferença dele, do povo dele e do ímpio. E será que se hoje Deus olhar lá de cima, Ele consegue ver alguma diferença? Onde a gente está vivendo aí no mundo de qualquer forma, onde até muitas vezes pessoas tomam um susto quando você diz que é evangélico. E você é crente mesmo? Pessoas que estão dando mau testemunho. Então precisamos despertar a viver essa vida de oração e de comunhão com o Pai. E que realmente essa palavra venha fazer efeito em nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui com isso em mente. Eu preciso acordar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Voltar àquele desejo que eu tinha de estar com Deus no secreto. De voltar ao desejo que eu tinha de muitas vezes evangelizar. De voltar ao primeiro amor. A começar a colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar na nossa vida. Amar
a Deus sobre todas as coisas. É isso que Ele nos pede. Amém? Que Deus nos abençoe.